Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 30 até o verso 33. Lucas 1, 30 a 33. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Senhor Deus, mais uma vez nós invocamos o Teu nome, mais uma vez nós manifestamos a nossa alegria de estarmos diante do Senhor e diante do Teu povo, diante também, ó Deus, da Tua palavra, sabedores de que o Senhor realizou uma grande obra redentora, conhecedores de que o Teu Santo Espírito em nós habita, e também, ó Deus, a nós ilumina e capacita para entender as grandezas celestiais que ao Senhor aprouve nos revelar. Nós queremos, ó Deus, suplicar o Teu auxílio agora, para que sejamos revestidos de poder, que a nossa compreensão, ó Deus, seja clara, para que possamos absorver as verdades preciosas da Tua palavra e viver, ó Deus, de conformidade com o Teu querer. Ajuda-nos a entender o Natal, o nascimento de Jesus e todos os efeitos e impactos que isto trouxe para nós, para o mundo em que nós vivemos, para a realidade, para o contexto geral das coisas. Fica conosco, ó Deus, fala o nosso coração, nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Qual é a sua maior necessidade? Você saberia responder? Será que nesse Natal você ficou triste por não atingir algum alvo? Será que nesse Natal você ficou aflito pela ausência de um familiar? Será que nesse Natal você ficou preocupado porque não há dinheiro suficiente para as compras de final de ano? Qual é a sua maior necessidade no momento? Viajar um pouco e tentar algum entretenimento? Tomar uma medicação diária que regula o funcionamento do seu organismo? Descansar e dormir mais nas férias depois de um ano de intensos trabalhos? Será que você não está nesse exato momento pensando em 2023 e quem sabe tentando raciocinar uma mudança de profissão, viver experiências novas, diferentes, ou até mesmo praticar hábitos mais saudáveis? Qual é a sua maior necessidade? E talvez você esteja também se perguntando o que isso tem a ver com o Natal e o que isso tem a ver com o texto que foi lido. E eu te respondo dizendo que nem os nomes que Jesus recebeu, nem a maneira como Jesus foi chamado ou ficou conhecido, são fruto de mera casualidade. Na cultura antiga, os nomes tinham a ver com a personalidade do sujeito, tinham a ver com os feitos que ele realizava, com aquilo que se esperava dele no futuro, ou mesmo com alguma circunstância marcante que o envolvia de alguma forma. No caso dos nomes de Jesus, nós vemos que eles estão ligados à sua obra de redenção, e eles estão ligados também, imaginem só, às nossas principais necessidades. Então, se você está inconformado com algumas humilhações que julga ter sofrido, contemple o Filho de Deus nascendo em Belém, dormindo em um estábulo, perseguido por um tirano, fugindo para o deserto, sendo chamado de Nazareno e morrendo numa cruz. Se você está prestes a ceder em uma tentação, lembre-se de que Ele é o Filho do Homem, que foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Se você está precisando de um conselho, Ele é o maravilhoso conselheiro. Se você está saturado com as coisas efêmeras, Ele é o Pai da eternidade. Se esse mundo é um barril de pólvora que estoura em guerra a cada década,
Ele é o príncipe da paz. E se nós nos vangloriamos com os pequenos afagos humanos, uma voz do céu se dirigiu a Jesus dizendo: este é o meu filho amado, e nada tão grandioso assim jamais foi dito sobre alguém no planeta. Talvez você esteja vagando solitário nesse mundo. Jesus Cristo é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Se tem sido difícil encontrar pessoas confiáveis, Jesus é o fiel amigo e ele já nem nos chama de servos. Se pessoas e instituições são falhas, ele é santo, bom e perfeito em todos os aspectos. É para ele que nós devemos olhar, acima de tudo, antes de qualquer coisa. Se falta coragem a nós, a ele não faltou, diante dos sofrimentos, dos flagelos, da zombaria, da coroa de espinhos e do terrível madeiro. Se estamos revoltados e intimamente nos recusamos a nos submeter a Deus e a quem Deus instituiu como autoridade sobre as nossas vidas, consideremos que ele foi obediente ao Pai e serviu até mesmo a quem lhe era inferior, inclusive lavando a sujeira dos seus pés. Se você precisa reconstruir a vida arruinada, ele é o carpinteiro de Nazaré, que faz nova todas as coisas. Se você percebeu que carece de aprender muitas lições importantes na vida, ele é o mestre, como se dirigiam a ele respeitosamente os seus discípulos. Se você precisa de cuidados especiais, lembre-se de que ele é o supremo pastor das ovelhas e o bispo das nossas almas. Se as pessoas não cumprem as suas promessas, ele é o Messias que concretiza em si mesmo todas as promessas de Deus. E se você valoriza e suplica aos seus irmãos intercessões em seu favor, considere que Jesus se apresenta também como sacerdote e o mediador entre nós e Deus. Ele também é o inconfundível profeta verdadeiro que nos faz identificar e resistir aos falsos profetas. Talvez você esteja precisando de justiça. Saiba que Jesus é o justo juiz, o melhor advogado e ainda aquele que nos serve de testemunha quando nós o acionamos, e como Paulo reivindicava. Talvez em um mundo de relacionamentos fúteis, fluidos e descartáveis, você anseie em seu coração por um compromisso seguro, pois Deus fez conosco um pacto, selado pelo sangue de Cristo. Jesus tomou a igreja como a sua esposa e trabalha ativamente pelo bem dela. Ele disse que seria para sempre o nosso Deus e que nós também seríamos o seu povo. Talvez você esteja nesse exato momento pedindo para Deus abrir uma porta, porque você já está cansado de tantas tentativas e de tantos erros. Jesus é a porta. Se você se vê exposto, ele te cobre e nele você pode ser vestido e revestido com vestes maravilhosas. Se você gostaria de ser mais dinâmico e produtivo, Jesus afirmou que ele é a videira verdadeira e todo aquele que nele permanece frutifica e dá muito fruto. Se nada nesse mundo te sacia, ele é o pão e a fonte de água viva. Quem come desse pão e bebe dessa água se fartará, e no seu interior fluirá um rio que jorra para a vida eterna. Se a mente está confusa e as trevas atormentam os pensamentos, Jesus é a luz do mundo que dissipa a escuridão da noite e da alma. Se você está sofrendo com a falta de rumo, Jesus é o caminho. Se você já não suporta as mentiras desse mundo, Jesus é a verdade. Se você se sente devastado e as suas forças estão se esvaindo a cada dia, Jesus é a vida. E toda vez que o luto estiver te consumindo, Jesus estará te consolando. Se ninguém nunca se sacrificou ou fez o mínimo esforço para te trazer alegria, ele é a nossa Páscoa, o Cordeiro que se sacrifica e nos traz a paz. Se você não encontra segurança em lugar algum e precisa de estabilidade, Jesus é a rocha, o fundamento, a pedra angular que sustenta o edifício. Se o mundo padece por falta de boas lideranças, e se você precisa de uma direção adequada, Jesus é o cabeça, não apenas da igreja, mas o cabeça de todas as coisas. Se você não confia nos príncipes e naqueles que nos governam, você é consolado ao saber que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que desceu à manjedoura, mas que está agora mesmo assentado em um alto e sublime trono no céu. Se você vive se perguntando, por quê?
Para quê? Ou qual é o sentido das coisas? Saiba que Jesus é o princípio e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Talvez você queira alguém verdadeiramente grande ao seu lado. Jesus é o Altíssimo. Ele é maior do que o templo, ele é maior do que Salomão, ele é maior do que Jonas e do que todos os profetas. Talvez você não queira alguém apenas grande. O seu desejo é andar com alguém que seja forte e vencedor. Jesus é a raiz de Davi que venceu para abrir os livros. O leão da tribo de Judá, a serpente de bronze erguida no deserto para curar. O segundo Adão que corrige o estrago que foi feito pelo primeiro. O primogênito da ressurreição que triunfou sobre a morte e pisará todos os seus inimigos, colocando-os sobre o estrado dos seus pés. Se você fica encantado ao refletir sobre a nossa existência, saiba que Ele é o autor da vida. E se você está espiritualmente debilitado, Ele é o consumador da nossa fé. Enquanto esse mundo transborda de insensatez e de ignorância por toda parte, Jesus é a sabedoria de Deus, é a grande fonte de sabedoria que nós encontramos. Se a palavra de um oficial romano condecorado comandava 100 soldados, Jesus é o Logos, a palavra encarnada que atravessa o tempo e o espaço. Se você sabe que é culpado e o passado parece um pesadelo, Ele é o justo e o justificador de todo aquele que crê. E quando você estiver incapacitado ou impotente para realizar qualquer coisa, Ele é o poder de Deus em pessoa. Nós não podemos ver a Deus, mas Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o esplendor da glória do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai o revelou. Nosso querer, meus irmãos, não reordena nada no universo, não move uma palha, mas quando Ele disse, eu quero, o leproso ficou limpo, o cego passou a ver, o paralítico tomou o seu leito, e até a tempestade se acalmou. Se você tem medo da morte, Ele é a ressurreição e a vida. Quem nele crê não morrerá, mas viverá eternamente. Crês nisso? Se o pecado te machucou e intoxicou a sua alma, Ele nos purifica e sim, Ele te torna mais alvo do que a neve. Se precisamos de perdão, Ele é a propiciação pelos nossos pecados e a esperança de um futuro glorioso. Sabemos que o nosso Redentor vive, que o amanhã não é em vão e que por fim Ele há de se levantar. Nós nada somos, mas várias vezes Ele insistiu dizendo, eu sou. Não podemos nem olhar para Deus, mas Ele veio em carne e disse, eu e o Pai somos um. Ele é Deus e quem o vê, vê o Pai. Se você por fim entendeu que precisa desesperadamente de um Salvador, veja que maravilha, o nome dele é Jesus, exatamente por esse motivo. Será que eu me esqueci de mencionar alguma necessidade que você tem? É bem possível que eu tenha deixado alguma de fora assim. Afinal, as nossas limitações são tão grandes quanto a nossa lista de reclamos. Mas acredito que o que foi dito aqui, irmãos, é o bastante para concluirmos o seguinte: a nossa única necessidade verdadeira é Cristo. Cristo é tudo e em todos. Cristo nos é suficiente. Nós dependemos dele e tudo em nosso ser com ele se relaciona. Todas as nossas necessidades secundárias são nele plenamente supridas. Entendeu por que o Natal é importante? Que a graça maravilhosa desse Jesus te ajude a entender e que essa mesma graça esteja contigo, te ensinando a viver de acordo com a vontade dele. Que o Senhor nos abençoe. Amém.